Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Vamos à mensagem da Bíblia, tirando os entulhos. Eu convido a amada igreja a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26, e os versículos do 14 ao 15. Gênesis 26, 14 e 15. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor: possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te somos gratos pela revelação da tua palavra. Te somos gratos pela presença do teu Santo Espírito que se faz sentir em nosso meio. Nós te somos gratos pelo sangue derramado por Jesus, que nos abriu o caminho até o teu santo trono, ó Pai amado. Neste momento, perdoa os meus pecados e usa-me, Senhor, como um vaso em tuas mãos para ministrar a tua palavra à tua igreja. Venha nos edificar e nos ensinar qual a tua vontade para cada um de nós, Pai. Nós te oramos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Tirando os entulhos. Você que é nordestino, com certeza conhece muito bem um poço. Eu tinha uma granja aqui na barragem da Farinha, e eu olhei aquela barragem imensa quando eu comprei a granja, e na minha cabeça de gaúcho, eu imaginei que aquela barragem nunca ia secar. Então eu peguei todos os recursos que eu tinha e investi na granja, querendo produzir. Criei ali um projeto integrado de galinha caipira, codorna, porco, peixe, ovelha, cabra, vaca. E enquanto tinha água na barragem, o meu projeto foi de vento em popa. Água é fundamental. Sem água não tem vida. Nós não podemos aguentar muitos dias sem tomar água. Mas aquela barragem secou. Eu mandei cavar 3 poços e somente um deu água. E não era potável, era salgada. E ali eu pude ver, sentir na pele e no bolso a consequência da falta d'água. Foi tudo por água abaixo. Sem água. A água é uma bênção. E vocês já viram como é que descobre o lugar onde cava um poço? Usaram lá um método extremamente rudimentar que eu achei que não se usasse mais. É uma forquilha. O camarada tem a prática, ele pega aquela forquilha e vai caminhando com a forquilha, e daí a pouco, eu acompanhando ele, daí a pouco a forquilha começa a tremer. E onde ela treme mais, ele diz: é aqui. E pode cavar que dá. Só que a forquilha tremeu em 2 lugares e não deu água. E eu gastei meu dinheiro à toa cavando o poço. O texto sagrado que nós acabamos de ler, ele é bastante interessante. Ele nos fala de uma situação que Isaac, filho e herdeiro de Abraão, estava enfrentando com os inimigos, com os filisteus. Só por esse texto aqui dá para a gente entender alguma coisa. Os servos de seu pai Abraão
haviam cavado alguns poços, há muitos anos atrás. E eu acho interessante como é que eles cavaram os poços no lugar certo e acharam água. Eu quero acreditar que era a direção de Deus. Abre aqui, cava aqui. E eles foram cavando os poços. Ora, eles criavam animais, irmãos. Eles criavam ovelhas, tinham seus rebanhos. E para poder criar esses animais, eles precisavam água. Água é vida. E quando Abraão morreu, aqueles poços se tornaram, entre outras coisas, numa parte da herança de Isaac. Se pertencia a Abraão, seu pai, com a morte dele, passou para Isaac. E nós lemos aqui que ele possuía ovelhas e bois e grande número de servos, porque devia ser muito grande a quantidade de animais, tinha que ser grande o número de servos para poder cuidar e tratar daquele número de animais. E diz aqui uma frase interessante: de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. A água na vida de Isaac era uma bênção, porque ele tinha água, porque ele era abençoado por Deus, ele podia ter animais, servos, ele tinha prosperidade. Quando nós somos abençoados, que os filisteus desse século olham para nós e nos veem abençoados, se não gostam de nós, eles sentem o que os filisteus aqui sentiram por Isaac: inveja. Irmãos, a inveja é um dos piores sentimentos, porque muitas vezes a pessoa tem inveja do outro, do que o outro tem, do que o outro é, sabe que nunca vai ter aquilo que o outro teve, que conseguiu ou que é, mas pensa: eu não tenho, mas ele também não vai ter, porque eu vou fazer tudo para acabar. Inveja é um dos sentimentos mais tristes e negativos que um ser humano pode experimentar, porque através da inveja se maquina tanta coisa, se maquina tanto mal, se cria tanta forma de prejudicar outra pessoa, e a inveja, ela vai na frente de uma outra série de sentimentos. E nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, o que foi aqui que aconteceu com Isaac e o que nós podemos aprender de prático para a nossa vida com o que Deus quer conosco nesta noite. Tirando os entulhos. Vamos pensar, o poço tem que estar desobstruído. Para quê? Para ter acesso à água. Para quê? Para ter vida, para a água poder fluir. Jesus é a fonte de água viva na nossa vida. Para que tenhamos prosperidade ou vida material, precisamos que o poço da água esteja desobstruído para que a água venha e possamos alimentar os nossos animais, como Isaac precisava. Mas na vida espiritual, se Jesus é a fonte de água viva, este poço que vai nos abastecer a vida espiritual, este poço precisa estar desobstruído. Por quê? Do mesmo modo que os filisteus entulharam os poços de Isaac, encheram de terra, quando entulhou, acabou a água. Tinha que tirar todo aquele entulho para poder voltar a se valer, a se servir da água. Paralelamente, na nossa vida espiritual, temos que manter este canal que nos leva até a fonte de água viva, que é Jesus, desobstruído. Porque se tiver obstruído este canal, a água não chega até nós. E sem esta água viva, que é Jesus, nós não temos vida. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja entendeu até aqui. Vamos adiante. Muitas vezes, depois da nossa conversão, nós até passamos por um período em que nós colhemos muitas bênçãos sem nenhum esforço, porque nós estamos colhendo aquilo que os nossos pais espirituais fizeram por nós. Eles oraram, eles trabalharam, eles nos ensinaram. Então
logo após a conversão é comum, porque não se diz o crente, o novo convertido, né? É só bênção, só vitória durante algum tempo, realmente, mas é o fruto do trabalho dos nossos pais espirituais que fizeram, oraram por nós. Então aquele primeiro momento é um momento de alegria, de bênção. Daí a pouco começam os problemas. Deus também, a Bíblia diz, nos tem dado herança, irmãos. Deus nos tem feito herdeiros das suas bênçãos. Nós agora somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Somos herdeiros das bênçãos do Senhor. Temos promessas, temos bênçãos. E Abraão, com muito trabalho, que se equipararia a nós a oração, com fé, com persistência, ele havia antes preparado uma herança para deixar para o seu filho desfrutar. Ele cavou alguns poços. Isaac, então, filho de Abraão, ele desfrutava dessa herança, destes poços, após o seu pai ter morrido. Era uma herança. E Isaac prosperou, andando debaixo da bênção que o pai tinha lhe deixado. Foi uma bênção de seu pai, aqueles poços. Ele não teve o trabalho de cavar, mas seu pai teve o trabalho. E assim é conosco. Deus, ele já preparou muita coisa para nós, e nós hoje podemos começar já a desfrutar, sim, destas bênçãos, que ele tem bênçãos para mim e para você. Não é só tribulação. Deus já preparou, Deus já abriu esse caminho com Jesus lá naquela cruz. É uma herança, é um direito nosso, é adquirido. Porém, chegou uma ocasião que os filisteus se encheram de inveja e entupiram, irmão, os poços de Isaac com terra. E Isaac então começou a ficar privado da água destes poços. Olha, muitas vezes os nossos inimigos espirituais, os espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e as potestades. Claro que as potestades e os principados vão usar pessoas, mas os nossos inimigos não são as pessoas, é quem está por trás. E muitas vezes os nossos inimigos espirituais fazem o que fizeram os filisteus aos poços deixados para Isaac. Eles também tentam entulhar os nossos poços de bênçãos, os poços que já foram cavados, que já foram abertos, que já foram, aleluia, liberados pelo Pai na nossa vida. A gente já estava desfrutando, e o inimigo vem e diz: me dê, que isto é meu, eu quero. Mas você fica olhando e ele é mais forte, ele lhe intimida, e você fica sem saber o que fazer. Mas é uma injustiça, isto é meu, como é que você quer me tomar? É meu, me pertence. O inimigo tenta entulhar os nossos poços de bênçãos com impedimentos. Mas ouça, quando você perceber que o inimigo veio atrapalhar a sua vida em uma área cuja bênção já estava liberada, reaja. O inimigo só está tentando ver se você está distraído, se você está negligente, se você está dando brecha. E se você der brecha, ele vai tomar a sua bênção. E Isaac reagiu. Sabe o que foi que ele fez? O verso 18, acompanhe na sua Bíblia, diz: e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Vamos entender? Os filisteus foram lá, entulharam, entupiram. Mas Isaac foi e mandou desentulhar, mandou desentupir. Ora, que negócio é esse? Esse poço é meu, vamos desentupir. Tira isso que eles botaram daí. Não pense que por uma vez ter sido abençoado, você não vai encontrar resistência na vida, não. Vai, irmão. Quando a gente se levanta para tomar posse do que é nosso por direito e herança, o inimigo tenta nos fazer recuar, tenta nos fazer desistir daquilo que nos pertence. O inimigo é instigador.
Mas Isaac superou os 3 níveis de luta, além de se manter na posse da sua herança. Ele não abriu e superou 3 níveis de luta. E é esses níveis que eu quero conversar com você e aprendermos com Deus nesta noite. Nós também, irmãos, precisamos superar esses 3 níveis de luta a fim de nos mantermos na posse das bênçãos da nossa herança. Vamos conferir? O primeiro nível de luta que você e eu precisamos superar é o da intimidação do inimigo. É o primeiro, a intimidação. Chega e afronta. O primeiro desafio de Isaac foi a conquista de um poço chamado de Ezeque. Está lá no versículo 20, acompanha aí. Em Gênesis 26, o verso 20. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, olha o que eles disseram: essa água é nossa. Os pastores de Gerar eram os filisteus. A água era de quem? De Isaac. Foi o pai de Isaac quem fez o poço. Era herança de Isaac. Mas olha a ousadia do inimigo: essa água é nossa. Por isso ele chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Houve uma contenda aqui, eles brigaram por causa do poço. Bem, eu fui ver o significado de Ezeque. Ezeque significa luta. O nome então daquele poço significava discussão. Começou, primeiro nível, intimidação, discussão. E eles diziam que essa água é nossa. E começaram a fazer o quê? Pressão para que Isaac deixasse aquele poço. É desse jeito que o inimigo faz com a gente. Quer tomar a tua bênção, intimida e faz pressão. Os covardes que corram, quem é fraco que se rache. Mas quem está com Deus não se intimida, porque a nossa força vem do alto, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós não vamos pegar e entregar não a nossa bênção. Às vezes, irmão, a gente pagou um preço muito alto para ter aquela bênção, e o inimigo quer nos tomar. Nesse primeiro nível, o inimigo confia que muitos recuarão diante de uma intimidação, diante de uma simples pressão ou de uma resistência. Ele vem confiando que vai conseguir, porque muitos, irmão, desistem logo de cara. Tem gente que se entrega logo, que não aceita, não consegue uma contenda. Eu era assim. Mas infelizmente é isso que ocorre com grande parte dos crentes. Há bênçãos de Deus pertencentes a eles, há bênçãos de Deus que estão disponíveis a eles, mas uma pressãozinha do inimigo e eles recuam, desistindo da bênção. Você já desistiu de alguma bênção que Deus te deu porque fizeram uma pressão, pressionaram você, lhe intimidaram? Já aconteceu? Você já abriu mão? Já desistiu? Olha, a Bíblia nos fala de um gigante chamado Golias e de um rei chamado Saul. E ela conta a história de como Saul recuou diante da resistência de Golias. Por quê? Ele aceitou a intimidação do inimigo. E você? Você tem recuado? Você tem se intimidado diante do inimigo, da pressão do inimigo? Oh, meu irmão, receba a palavra do Senhor. Se você está vivendo, quem sabe, um momento desses, receba. Ele diz pela voz do profeta: todos os teus inimigos serão derrotados e humilhados. Todos os que lutam contra você serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os seus inimigos, não os acharão, pois todos eles terão desaparecido. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, não temam, eu os ajudo, eu os sustento com a minha destra fiel.
É essa palavra que tem que estar no nosso coração. Não desanimar diante da ameaça do inimigo. Amado, tenha em mente que o Senhor nosso Deus, Ele pelejará por nós, amém? Por essa razão, Ele pelejará por nós. Você deve resistir firmemente. E olha, e se alguém tiver que recuar, que seja o inimigo e não o povo de Deus. E foi justamente isso que aconteceu no caso de Isaac. Ele resistiu e reconquistou o que estava aparentemente perdido. E como é que a gente faz para resistir ao inimigo? Nós o resistimos com a autoridade que temos no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até mesmo, irmão, um cachorro consegue reconhecer alguém com firmeza ou alguém que morre de medo, não é verdade? A primeira coisa que nós devemos evitar quando o cachorro vem latindo é demonstrar que nós estamos com medo. Porque se o cachorro perceber que você está com medo, ele te ataca. Agora, se ele perceber que você não está com medo, ele para. Até o cachorro consegue. E se você ficar tremendo diante do inimigo, é claro que ele vai chegar e vai te dominar. Mas ainda neste nível, entenda que se o inimigo não conseguir fazer você recuar do poço que Deus te deu, do poço onde jorra águas vivas, se o inimigo não conseguir fazer você recuar deste poço por meio da intimidação, ele tentará atrair você e distrair você, sabe com o quê? Com contendas e com intrigas. Veja o verso 20, porque esse foi o caso entre os pastores de Gerar e os pastores de Isaac. Diz: mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Contenda, intriga, confusão, briga. Às vezes, essas intrigas estarão dentro da sua própria casa, viu? Outras vezes essas intrigas estarão dentro da própria igreja, dentro dos ministérios. Alguns vão se levantar e vão dizer: o que é isso? Onde já se viu? Antes não era assim. Mas não se envolva nestas intrigas. Peleje contra os que realmente se levantaram contra você. A Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os poderes espirituais. E eu preciso lhe dizer que é isso que tem entulhado os nossos poços, na sua vida pessoal, na sua vida profissional e aqui na vida da igreja. É isso que tem entulhado os nossos poços, são as intrigas do mundo espiritual. Irmão, não recue diante de mentiras. O inimigo vai dizer: esta água é minha, este lugar é meu, esta função pertence a mim, isso deveria ser eu que deveria estar fazendo, e não você. Eu sou melhor preparado do que você. E você ouve isso. Se você recua, você entrega a bênção que Deus te deu. Não recue diante disso. O inimigo vai dizer: as finanças da sua casa me pertencem, as finanças da sua igreja me pertencem, os teus filhos me pertencem. Não recue diante disso. Siga o exemplo de Isaac. Ele conhecia os seus direitos e a sua herança, e abriu de novo aquele poço, porque ele não recuou diante da intimidação do inimigo. Falei em 3 níveis, vamos para o segundo. O segundo nível de luta que eu e você precisamos superar é o da inimizade contra Deus. O segundo poço cavado por Isaac foi, nós lemos no verso 21, o poço de Sitna, que significa inimizade, ódio, obstáculo. Esse é o segundo nível de luta. Verso 21: então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Vamos entender? Eles tinham entulhado todos os poços.
ele foi e desentulhou o primeiro, continuou dando confusão. Ele foi e desentulhou o segundo e continuou dando confusão. Esse de Sitna diz: cavaram outro poço, por causa desse contenderam. A briga continuou. O inimigo é ousado, ele não desiste tão fácil assim. E essa palavra Sitna tem a mesma raiz da qual deriva a palavra Satanás, que é o acusador. Isso significa que nesse segundo nível a luta pode parecer mais violenta, mas o Senhor, ele não envia ninguém sem antes capacitar. Se ele te enviou para desobstruir esse poço, creia, você recebeu o dom, você recebeu a capacitação. Então não desista, este poço é você quem vai desentulhar. Não desista. Esse poço de Sitna também faz parte da herança de Isaac. Seu pai Abraão o havia cavado. Aquelas águas também eram dele. Deus, queridos, tem aberto para nós outros poços, e nestes poços Deus tem nos dado os seus recursos. Deus tem nos dado o quê? Talentos. Deus tem nos dado habilidades. Deus tem nos dado dons. Mas a semelhança do poço que Isaac encontrou, este pode também estar tapado pelo entulho e pela terra dos filisteus. O verso 15 aí diz: e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Irmãos, tem horas que eu me encontro me perguntando a Deus: Senhor, onde estão os nossos dons espirituais? Senhor, onde estão os talentos? Onde estão as habilidades que o Senhor já deu, já entregou aos irmãos aqui desta igreja, para que sejam usados na obra social, para que sejam usados na obra de evangelização, para que sejam usados até para a comunhão fraternal que precisa haver dentro da igreja? Onde estão esses talentos e estes dons? Por que as pessoas não os colocam em prática? Por que pisoteiam o amor fraternal que deveria existir a essa altura da nossa caminhada? Como se o Senhor não tivesse entregue dom e talento nenhum? Como se tantos anos ouvindo a palavra, o Senhor, através do seu Santo Espírito, não tivesse operado nenhuma transformação nos corações? Senhor, o que é que está acontecendo? Onde estão estes talentos? Onde estão estes dons? Cadê, Senhor, o fruto que já era para estar sendo mostrado? E a gente olha e olha e muitas vezes só vê obra da carne. Ó Senhor, me mostre. Então, pode ser que todas essas coisas boas de Deus, os talentos, as habilidades, os dons espirituais estejam hoje na sua vida, na vida da igreja, do jeito que estavam as águas daqueles poços de Isaac, escondidas debaixo de camadas de entulho. O inimigo, irmãos, ele tem procurado entulhar a igreja. O inimigo, ele tem tentado tapar o poço da igreja para que o Espírito Santo não flua na vida dos crentes. O inimigo tem jogado terra para que os dons espirituais não apareçam. O inimigo tem entupido o poço para que não haja a manifestação da glória de Deus. E esses entulhos do inimigo, ao meu ver, são os seguintes: a negligência dos dons espirituais, a negligência na absorção da verdade da palavra de Deus. Ouve-se a palavra da verdade, mas ela não encontra guarida nos corações. Os corações muitas vezes estão tão impregnados e entulhados pelo entulho do eu, que não tem mais lugar para a palavra de Deus ser acolhida nos corações. Está cheio do eu, a palavra não encontra um lugarzinho para se instalar e para produzir os seus efeitos.
Outra camada de entulho consiste das feridas acumuladas. Há muitos crentes hábeis, capazes, mas que não estão produzindo frutos no reino de Deus, porque exatamente possuem feridas com o pastor, feridas com a igreja, feridas com outros irmãos, feridas que não cicatrizam. Onde o bálsamo da palavra de Deus, curando, sarando estas feridas, vamos cultivar feridas eternamente? Onde a prática do perdão, do amor fraternal, meu eu é maior, supera, e eu prefiro todo dia aguar aquela ferida. Por quê? Se é uma ferida causa dor, por que não combatê-la com o amor de Jesus? Por que não? Por que colocar mais água do rancor, do ressentimento, do ódio? Cultivar esta planta, esta ferida no coração, que não me deixa viver, que não deixa desentulhar o poço da minha vida, para que a água de Jesus, a água viva de Jesus, possa inundar o meu ser. E inundando o meu ser, inundando o seu ser, o seu, nós vamos ter uma igreja totalmente abençoada pelo poder que há no nome de Jesus. Mas enquanto A, B, C e D cultiva a flor de ferida, de rancor, de ódio, de ressentimento, a igreja patina, não sai do mesmo lugar. Precisamos desentulhar estes poços, para que a água flua, porque se a água de Jesus não fluir nas nossas vidas, nós morreremos, porque sem água o corpo não vive. Sem a água de Jesus, a vida espiritual da gente também acaba-se. Nós morremos, a igreja morre, os crentes morrem. Tudo isso se resume em uma única coisa: desamor, que é o contrário do amor, e Deus é amor, não é desamor. E o desamor é uma coisa, irmãos, que mais acumula entulho no poço. A sujeira é outra camada de entulho. Quando há pecado, não há unção. Quem comete pecado se enquadra como inimigo de Deus. Romanos 8, versos 7 e 8 diz que por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pecado é obra da carne. Pecado é entulho que impede a manifestação da glória de Deus. Mas ouçam, o Espírito Santo de Deus, ele está ansioso para retirar estas camadas que estão impedindo que as águas do poço sejam bênção para você mesmo e para as vidas que se aproximarem da sua vida. Irmão, irmã, permita que o Espírito Santo faça esta obra, seja colaborador dele, corresponda aos anseios do Espírito Santo na sua vida. E então, nesta segunda etapa, o inimigo provocará inimizade com Deus, para que você recue. Ele vai colocar o desânimo no seu coração, com relação à igreja, com relação ao pastor, com relação aos irmãos, e aí você vai se tornar um inimigo de Deus, porque não consegue perdoar, está alimentando a flor do rancor. Inimizade com Deus é um grande entulho dentro desse poço que impede a água jorrar na nossa vida. Mas por nada deste mundo abandone a herança do Senhor em sua vida. Não rejeite a unção do Espírito Santo. Unção é capacitação. Não menospreze o que Deus te dá. Se você resistir e persistir nas duas primeiras etapas, superando a intimidação, lembra? A primeira é a intimidação do inimigo. Se você superar essas duas primeiras etapas, a da intimidação e a inimizade contra Deus, aí eu quero lhe dizer que desentulhar o terceiro poço vai ser um trabalho muito mais fácil.
porque você já venceu as outras duas etapas. Amém, igreja? O terceiro poço vai ser mais fácil, sabe por quê? Porque agora você está firme na mão do Senhor. Você rompeu a inimizade com Deus, você arrancou a raiz de amargura do teu coração, você conseguiu perdoar de verdade o teu pastor, o teu irmão, a tua igreja, você está vivendo a comunhão fraternal com todos. Como é que o cão consegue se meter na tua vida? Você acabou de desentulhar o segundo poço. Já tinha desentulhado o primeiro, desentulhou o segundo, vamos desentulhar o terceiro, em nome de Jesus. O inimigo respeitará a sua autoridade, porque ele saberá que você tem ousadia e que é conhecedor dos seus direitos. E finalmente, a terceira etapa, o terceiro nível de luta que eu e você precisamos superar é o da nossa consagração a Deus. Amém? Resistiu ao inimigo lá no começo, a intimidação, rompeu a inimizade, e agora o terceiro poço fica mais fácil: consagração a Deus. Gênesis 26, 22, que você estava acompanhando. Gênesis 26, 22. Partindo dali, olha o que ele fez: cavou outro poço, e como por esse não contenderam, está entendendo? Esse ele foi lá, cavou, e o inimigo não veio mais se meter com ele. O inimigo deixou ele de mão, porque quem estava com ele era Deus. Ele mostrou que estava com Deus e que não ia abrir. E quem abriu, se alguém teve que recuar, foi o inimigo. Por esse poço, o terceiro que ele abriu, não contenderam. Então chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Tem algumas versões que dizem: porque agora o Senhor nos alargou. Nós lemos aqui no verso 22 a respeito do terceiro poço, então, chamado pelo nome de Reobote, que significa alargamento, ou seja, lugar espaçoso. Que bênção, não é? Que lindo. O terceiro poço que não deu contenda, que não teve mais problema, eles venceram as etapas iniciais, que o inimigo estava tentando entulhar o poço. Esse aqui é lugar espaçoso. Não diz nada para você? Quando fala assim, lugar espaçoso, você não lembra não do nosso tempo que nós estamos sonhando em construir? Alargamento das tendas, lugar espaçoso. Nós só vamos conseguir fazer isso, irmão, se a gente conseguir desentulhar esses outros dois poços que estão aqui entulhando o nosso caminho, que estão impedindo da água fluir na nossa vida, na vida da nossa igreja. Sabe por que significa alargamento, lugar espaçoso? Porque neste terceiro nível você recebe alívio total das suas cargas. Nesse nível você recebe alargamento das suas fronteiras espirituais, materiais, emocionais, familiar, profissional, ministerial. Alargamento total é alívio a 100%. No verso 22 está escrito: porque agora nos alargou o Senhor e prosperaremos nesta terra. Quem nos alargou foi o Senhor. Ele permitiu esse alargamento porque nós fizemos a nossa parte. E isso é o que ocorre quando nós perseveramos e conseguimos chegar e desentulhamos o terceiro poço. Quando nós desobstruímos a nossa consagração a Deus, então nós experimentamos um alargamento das nossas fronteiras espirituais. O nosso lugar, ele se torna espaçoso, e é porque Deus honra aqueles que o honram. Aleluia! E este é o nível em que o Senhor passa a ter prazer em nós. Porque pensa comigo, no meio da contenda, Deus não atua. No meio da discussão, da intimidação, da falta de amor, do rancor, Deus não atua. Agora, nesse nível, no nível de consagração, é aqui que Deus passa a sentir prazer na minha vida e na tua vida também.
Portanto, meu irmão, minha irmã, deixe o Espírito Santo trazer à luz o que estiver escondido debaixo das camadas de terra que o inimigo jogou no seu poço de consagração a Deus. Você deve ter intimidade profunda com Deus. Concluindo, poderíamos dizer que estes 3 poços herdados por Isaac, eles são então 3 níveis de consagração ao Senhor. Pensa comigo. O poço de Ezeque, que significa intimidação, discussão, briga, este é a conquista do nosso corpo. A conquista, o poder que nós passamos a exercer sobre a nossa carne, que é inimiga do Espírito. E a carne aqui passa a ser submetida ao domínio do Espírito. O segundo poço, o poço de Sitna, que significa inimizade, obstáculo, seria a conquista da nossa alma. Antes foi da carne, agora é a nossa alma, é a conquista da nossa alma para o Senhor. Muitas vezes a alma, ou seja, aquilo que nós somos, é o obstáculo para o trabalho do Espírito, porque a alma, com o pecado, com a sujeira do pecado, é inimiga de Deus. Mas quando nós conquistamos a alma para Deus, deixa de ser obstáculo para o trabalho do Espírito. E por fim, o poço de Reobote, que fala de alargamento. Ele seria o alívio e o alargamento espiritual depois de uma consagração total feita por nós a Deus. Irmão, irmã, seja 100% consagrado a Deus e você terá 100% de Deus na sua vida. Se você quer ter 50% de consagração, você nunca vai ter 100% de Deus na sua vida. Agora consagre 100% da sua vida a Deus, você vai ter 100% de Deus. Depois de Isaac ter cavado os 3 poços, o verso 23 diz que ele subiu para Berseba e que naquela noite, o que aconteceu? O Senhor apareceu para ele. É a glória, irmão. Ele pôde, depois de vencer essas 3 etapas, contemplar a glória de Deus na vida dele. E repare que ele subiu para Berseba. Ele subiu, ele amadureceu. Isaac subiu mais um degrau da glória. Isaac subiu mais um degrau da revelação. Ele subiu para Berseba, que quer dizer o poço do juramento. Isaac, depois da escavação dos 3 poços, subiu de nível espiritual. Ele amadureceu e já conseguia não somente escutar a Deus, mas ter o discernimento espiritual, a abertura de olhos para ver a glória de Deus. Diz que Deus apareceu para ele. Gênesis 26, versos 24 e 25. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. É hora de alargar as tendas, é hora de alargar os espaços, é hora sim de abrir um poço onde vai jorrar a água viva na nossa vida, sem contenda, sem discussão, sem brigas. Irmão, irmã, entenda hoje que não importa a quantidade de terra que o inimigo tenha jogado sobre os seus poços de bênção, o Senhor pode te restituir todas as bênçãos enterradas e ainda te fazer mais abençoado do que antes. Mas talvez você esteja no primeiro estágio neste momento. Você ainda está enfrentando a intimidação. Será que você está no primeiro estágio, ainda precisando superar a intimidação do inimigo? Até hoje você vem recuando. Quer cavar o poço, quer ver a água jorrar, quer ver o mover de Deus na sua vida, quer ver o mover de Deus na vida da sua igreja,
mas quando o inimigo faz uma pequena pressão, você recua. Talvez você precise superar aquilo que constituiu inimizade contra Deus em sua vida. Você é capaz, você tem dons da parte de Deus, você tem habilidades e talentos, mas há ainda feridas abertas, há negligência da verdade, ou há camadas de sujeira no coração que precisam ser removidas. Talvez, então, por último, esteja faltando você completar o seu nível de consagração a Deus. Pode ser que Deus tenha 60% de você, ou 70%, ou 90%. Ele não quer 60, 70, 95, 98, 99. Ele quer 100% de sua consagração. Ele quer consagração total a Ele. Irmão, irmã, há poços de bênçãos preparados para você. Cada poço de bênção te pertence por herança. Hoje, agora, aqui, o Espírito do Senhor deseja fazer uma limpeza nesses poços da sua vida, para que as bênçãos possam jorrar. Em João 7,38 nos diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A água está dentro de você, se você crer em Jesus e deixar o Espírito Santo fazer a obra na sua vida. Há um poço cavado por Deus, que é a herança sua. Desse poço jorra águas vivas. Desse poço jorra alegria, jorra liberdade na presença de Deus, jorra avivamento, jorra dons espirituais, jorra visões e sonhos, jorra cânticos novos, jorra palavras proféticas, jorra palavras de sabedoria, porque desse poço aberto por Deus na tua vida jorra o Espírito Santo. Mas de que obra do Espírito Santo de Deus, ao ser intimidado pelo inimigo, você tem recuado? Se você se dispor, abrir seu coração verdadeiramente e assim colaborar com a obra do Espírito Santo, o Senhor ainda te recompensará com água nova, com uma unção nova na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja, em nome de Jesus. Quantos querem receber a unção que vem do trono de Deus? Abra o teu coração e receba desta unção sobre a sua vida. Esta unção é derramada como óleo sobre as nossas vidas. A unção que vem do trono, derramada como óleo, fortalece o meu homem inteiro. Programa Momentos com Jesus. O poder do Santo Espírito flui em ondas de amor, mergulhando-me no rio de tua glória. Levante as tuas mãos e clame ao Senhor: eu quero água viva. Quero água viva de tuas fontes, Senhor, saciar a sede nas águas do teu amor, nas águas do teu perdão, nas águas da tua unção. A unção que vem do trono, derramada como óleo, fortalece o meu homem inteiro. O poder do Santo Espírito flui em ondas de amor, mergulhando-me no rio de tua glória. Levante as mãos, cante ao Senhor.
Poder do teu Espírito liberado sobre cada um de nós. Aleluia. Programa Momentos com Jesus. O Espírito Santo, receba esta unção esta noite, igreja. Receba esta unção esta noite, igreja. A unção que te fortalece, a unção que te cura, a unção que te liberta, a unção que te restaura.